Esse último cântico que nós cantamos, ele nos faz pensar que mesmo diante de todas as dificuldades, de toda o inimigo estar investindo cada dia mais sobre a sua igreja, né, para destruir a igreja, o inimigo quer realmente trazer uma devastação na igreja do Senhor. E a gente se vê em meio a essa situação, irmãos, tentações, cobiças, distrações, e parece muitas vezes que a gente está distante do Senhor. E é importante nós nos lembrarmos disso que nós cantamos. O Senhor morreu, Ele se deu lá na cruz por nós, Ele ressuscitou, Ele está sentado à destra de Deus e Ele habita em nós. Nosso Senhor é fiel, Ele jamais nos deixará, Ele jamais nos abandonará. Graças ao Senhor por isso. A palavra do Senhor diz que passarão céus e terra. Tudo isso que nós estamos vendo, vivenciando hoje, vai passar, irmãos. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Graças ao Senhor por isso. Que bom nós podemos cantar a fidelidade do Senhor e confiar na fidelidade do Senhor. Nós temos estudado as cartas a Timóteo e é interessante que lá é dito assim, que mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, quando o Senhor diz que Ele ama a sua igreja, por mais que nós, muitas vezes, sejamos falhos, negligentes, Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel a essa palavra. Ele nos ama, irmãos. Ele está todos os dias persistindo. Ele diz assim, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando o Senhor deu essa palavra é porque Ele estava sendo criticado por ter feito uma obra no dia de sábado. Então os religiosos estavam perseguindo o Senhor porque Ele havia curado no sábado. E Ele diz que Ele era o Senhor do sábado. E que o Pai dele trabalhava até agora e Ele trabalhava também. Então o Senhor não descansou. Todos os dias, 24 horas por dia, porque é nós que estamos presos no tempo. Então nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando por nós, nos edificando espiritualmente, nos fortalecendo espiritualmente. Você sabia disso, irmão? Enquanto você está dormindo, você está sendo fortalecido espiritualmente. Porque o Espírito do Senhor não dorme. E Ele habita no nosso espírito para o quê? Para revelar a pessoa gloriosa de Cristo. Então, que nós possamos olhar um pouco mais para o Senhor e deixar, de nos apegarmos tanto nas nossas falhas, nas nossas omissões, e olharmos mais para o Senhor e confiar no amor dEle. Ele disse em Judas, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia da sua vinda. Em Efésios ele disse que Ele tem lavado a sua igreja com a água que é a sua palavra, para apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer mancha. É isso que o Senhor tem feito por nós. Agora nós precisamos corresponder, porque Paulo disse, eu não tornei a graça de Deus em vão. Quando Paulo fala isso, ele nos alerta de um perigo, que não obstante todo o amor do Senhor, todo o empenho dele pela sua igreja, nós podemos então pegar esta graça e guardarmos debaixo do tapete, no canto da sala, e nós podemos tornar ela em vão. Mas o que o Senhor quer que nós saibamos hoje é que a graça dele está disponível para os seus filhos. Aleluia. Pois segundo Efésios, Ele derramou toda sorte de bênçãos espirituais. Nós temos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém. Que o nosso coração seja cheio da fidelidade do Senhor. Vamos abrir a palavra em Colossenses, capítulo 3. Vamos ler o verso 1, a partir do verso 1.
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Por que Paulo está falando isso? Porque se você voltar um pouquinho aí a sua Bíblia, em Colossenses capítulo 2, verso 12, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, em Colossenses 2:12, o Senhor, pelo Espírito dele, está falando através do apóstolo Paulo assim: nós, pela fé, participamos tanto da morte com o Senhor, como da sua ressurreição e novidade de vida. Então, todos nós aqui que cremos no Senhor, fomos batizados na morte de Cristo. Para o que, irmãos? Para a libertação do nosso velho homem. É muito importante a gente dizer o seguinte, que a humanidade, por nascimento, ela é escrava do pecado. Todos nós nascemos escravos. Eu pergunto para você, se você já leu alguma coisa relacionada à escravidão, algum livro de história, ou de repente viu algum documentário, algum filme, o escravo, ele tinha opção, ele tinha escolha de fazer ou não fazer aquilo que o senhor dele determinava? Digamos assim, era o dia de levantar para trabalhar, ele podia dizer assim: hoje eu não vou trabalhar. Se ele fizesse isso, o que aconteceria? Ele seria fustigado com chicote, ele seria açoitado, de repente até perderia sua vida. Então o escravo não tinha condição de escolher, ele estava sujeito à vontade do seu Senhor. Então, por natureza, nós somos escravos do pecado, éramos escravos do pecado. Não tínhamos outra opção senão obedecer à voz desse Senhor chamado pecado. Então nós trilhávamos o caminho que ele comandava. Então o que você vê no mundo hoje? As pessoas que não são libertas, elas estão constantemente se sujeitando à vontade desse Senhor chamado pecado. Elas seguem as suas cobiças, as suas vontades, as vontades da carne, para satisfazer o quê? Aquilo que o mundo, esse sistema mundano, estabelece para elas. O amor ao dinheiro, o desejo de poder, a sensualidade, a mentira e assim por diante, né? Podemos colocar aí até um orgulho próprio, uma soberba. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom funcionário, até mesmo a soberba. Tudo isso o mundo então ensina, e aquelas pessoas que estão debaixo da escravidão do pecado, elas não têm outra opção senão atender à voz desse Senhor. Essa era a nossa condição, irmãos. Mas quando o Senhor foi levantado da terra, o que ele fez? Ele pegou esses escravos e atraiu a si mesmo. Porque havia uma forma do escravo ser liberto, uma forma mais comum, antigamente, historicamente falando. O escravo, quando morria, ele estava liberto do seu jugo. O escravo morto não atendia mais à voz do seu Senhor. Então, o Senhor nos incluiu no batismo da morte, para nos libertar da escravidão do pecado. E pela sua ressurreição, irmãos, é o que nós estamos lendo aqui em Colossenses 2:12. Ele nos trouxe, veja aí, parte B do verso: igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele nos trouxe em novidade de vida. Agora, irmãos, o Senhor trouxe a nós a verdadeira libertação dessa condição terrível de escravidão do pecado. O pecado quer nos destruir. O príncipe desse mundo, ele é o defraudador.
ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira. Por quê? Porque ele promete a nós uma alegria, uma satisfação, uma felicidade. Mas por trás disso, nós temos sofrimento, tristeza, nós temos frustração. Então ele nos engana e engana todo mundo. Os homens estão aí desenvolvendo a tecnologia. Qual que é a esperança? Longevidade. A ciência tem caminhado para tornar a vida das pessoas mais longa. Quem sabe viver eternamente, né? Mentira proposta por Satanás. Porque o Senhor fechou o caminho da árvore da vida com qual propósito? Vocês se lembram, estudando Gênesis? Quando o Senhor expulsou Adão e Eva do paraíso, ele determinou que um anjo ficasse guardando o caminho que dava acesso à árvore da vida, espada flamejante se revolvendo. E os irmãos se lembram o motivo? Para que o homem, na condição de escravo do pecado, não tomasse do fruto, comesse e vivesse para sempre nesta condição. Então o Senhor jamais permitirá que o homem viva para sempre nessa condição de escravidão. Mas o diabo está aí, lançando essas ideias. Olha, nós temos que fazer isso, aquilo, né? Ele é o enganador, o defraudador. No capítulo 3, verso 1 de Colossenses, é dito o quê? Então agora que nós somos libertos pela obra do Senhor, que nós somos sepultados na sua morte, ressurretos em novidades de vida, é dito aí no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Irmãos, aqui o Espírito do Senhor está nos dando uma palavra de atividade, de ação. Busca, não é um comando? Não é para você ficar parado, não é para eu ficar parado. Ah, fui salvo, fui batizado na morte e ganhei nova vida pela ressurreição. Amém. Ele diz, você ressuscitou? Você creu nisso, que você foi ressuscitado com Cristo? Então agora você precisa caminhar, buscar as coisas que são do alto. O que você acha que é do alto? Por que o Espírito diz, busca as coisas do alto? Ah, eu vou buscar as coisas do alto porque eu quero ter sucesso aqui na terra. Então eu vou jejuar, eu vou fazer campanha de oração, eu vou buscar as coisas do alto para que Deus me recompense. Cuidado, irmãos, porque o Espírito de Deus diz, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive. É como se o Espírito tivesse assim, busca as coisas do alto, porque o Senhor, o seu prêmio, o seu tesouro está no alto. Se o Senhor estivesse aqui na terra, certamente esse texto diria, busque as coisas da terra, onde Cristo está. Mas isso é uma certeza para nós, que Ele ressuscitou, Ele ascendeu, Ele está assentado à destra de Deus. Então agora a nossa meta é o alto, são as coisas do alto, porque o nosso Senhor lá está, o noivo da igreja. Isso, irmãos, para nós é um encorajamento, para que nós possamos compreender que à medida que buscamos as coisas do alto, porque Cristo vive e está assentado à destra de Deus, nós sejamos cada vez mais desarraigados deste mundo. À medida que nós não buscamos as coisas do alto, nós nos mantemos de uma certa forma ainda presos nessa terra, mesmo não sendo daqui, mesmo tendo participado da obra da redenção que o Senhor realizou por nós. É um grande perigo ficarmos presos a essa terra. Vocês se lembram da esposa de Ló? Qual foi o destino dela? Ficou presa, não é verdade? Ela se tornou uma estátua de sal.
Porque embora ela estivesse sendo tirada de Sodoma, daquela região, sendo levada, o seu coração e o seu olhar, seus olhos estavam focados naquela cidade pecaminosa, mundana, caída. Então ela estava saindo fisicamente, mas os seus olhos cobiçavam, o seu coração ficava lá. Então ela ficou presa, ela não pôde avançar. Então o Senhor hoje está nos chamando. Vocês ressuscitaram? Vocês foram beneficiados com a obra da salvação? Agora buscai. Veja o próximo verso. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, além de nós buscarmos, a nossa mente deve estar também no Senhor. Se nós formos em Filipenses capítulo 4, os irmãos não precisam abrir lá, mas se os irmãos quiserem estudar em casa, Filipenses capítulo 4, lá é dito assim: em que se deve pensar? Primeiro ele começa dizendo: não andeis ansiosos, né? Lançai a vossa ansiedade sobre o Senhor, Ele tem cuidado de vós. Aí ele diz: finalmente, irmãos, do que se deve pensar? Aí ele diz: tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é santo, que é verdadeiro, se algum louvor possui, isso que ocupe a vossa mente. Eu só conheço algo que é puro, que é justo, que é santo, que tem louvor: o nosso Senhor e o seu reino. Vocês compreendem isso? A nossa mente, ela é uma porta de entrada. E aquilo que nós alimentamos ela, nós vamos acabar sendo guiados por isso. Se alimenta a sua mente de cobiça, então você vai caminhar para buscar a sua cobiça. Aquilo começa a pensar, você começa a pensar, aquilo vai criando raiz na sua mente, daqui a pouco você está caminhando para atender aquilo. Então o Espírito do Senhor, com todo o amor, todo o cuidado, Ele diz: busquem e pensem no que é do alto, porque vocês serão então cheios de Cristo. Agora veja aí o verso 3 e o verso 4. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Porque morrestes. Você está vendo porque a gente não está mais aprisionado pelas coisas dessa terra? Por que nós estamos livres para buscar e pensar e nos envolver com aquilo que é do alto? Porque os escravos do pecado foram mortos naquela cruz e ressuscitados em novidade de vida, em liberdade, para seguir o seu Senhor. É como se o Espírito de Deus estivesse dizendo assim: vocês já estão em Cristo, porque vocês foram batizados na obra dele. Então, para que continuar pensando como pensavam antes, buscando aquilo que buscavam antes? Agora vocês devem ter uma mudança de trajetória. A gente fala muito da palavra, irmãos, conversão, né? Ah, eu fui convertido para Cristo. Eu me converti. Se usa muito essa expressão no meio evangélico. Mas é interessante, né? Porque conversão significa uma mudança de trajetória. Se você tem habilitação, se você é habilitado, você sabe disso. Quando você está indo na Avenida Canaã ali, aí você vai fazer uma conversão à esquerda. O que você vai fazer? Você vai mudar a sua trajetória. Então é isso que o Espírito do Senhor está dizendo. Vocês já têm tudo, vocês já são libertos. Vocês já foram convertidos. Tem que ter o quê? Agora uma mudança de trajetória. Que o Senhor nos ajude. Vamos avançar um pouquinho mais. Eu tenho mais 2 textos para repartir com os irmãos. Teria mais, mas essa noite é a mesa do Senhor. Ela é o centro. Mateus capítulo 13.
verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vamos ler o 45 também. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O que essas duas parábolas têm em comum? Ela diz, irmãos, que uma vez que nós encontramos o Senhor e que nós somos achados por Ele, na verdade a ordem é essa, nós fomos achados por Ele primeiro, mas nós temos esse encontro com Ele. Então, tudo mais deveria perder o seu valor. Esse homem aqui achou um tesouro que estava oculto num determinado campo, numa determinada área de terra. Quando ele vê aquele tesouro, tudo que ele tem antes, para ele já não importa mais. Ele vai e vende tudo, porque tudo não tem mais essa importância, para ficar com aquele tesouro. Igualmente, um negociante aqui de pérolas, achando uma pérola de grande valor, que é o reino de Deus. Tudo mais que ele tinha perde importância, porque ele vende tudo o que possui para ter aquela pérola preciosa. Ambas essas passagens significam isso. Então, assim, nós encontramos o Senhor, fomos por Ele encontrados. Ainda existem coisas nas nossas vidas que são de maior valor do que o reino de Deus? A coisa que a gente precisa se perguntar. Porque o caminho natural irmãos, desde o mais jovem aqui, estou vendo as meninas ali, até o mais velho, o caminho natural da nossa experiência com Cristo, à medida que nós conhecemos Ele, é que todas as outras coisas vão perdendo a sua importância. Nós vamos renunciando tudo por causa da sublimidade de Cristo, daquele que nos chamou. Esse é o reino dos céus. Esse é o valor do reino dos céus. Por isso o Espírito de Deus diz em 1 João: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se o nosso coração ainda tem amor pelas coisas do mundo, está alguma coisa acontecendo de errado na nossa experiência com o Senhor no que diz respeito ao seu reino. Porque nós estamos considerando outras coisas mais valiosas do que o nosso Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele nos encoraje a deixarmos tudo, não sermos como a esposa de Ló, avançarmos, buscarmos, pensarmos, porque nós já estamos lá em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante, o Senhor diz assim para Pedro: o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Por quê? Porque há uma união com Cristo. Colossenses diz que nós estamos nele, porque a vossa vida está oculta em Cristo. E ao mesmo tempo, Cristo se expressa na terra por quê? Ainda, porque Ele está na sua igreja. Então Ele também se expressa. Nós nos expressamos nos céus porque estamos nele, e Ele se expressa na terra porque Ele está em nós. Glória ao Senhor por isso. Lembre-se disso, irmãos. E como eu prometi, o último texto. Vamos para falar um pouco da mesa do Senhor. Vamos em 2 Samuel, capítulo 2. Só para contextualizar, Davi, quando Samuel ungiu ele e Deus falou que Davi seria o rei de Israel,
com o tempo se passa uma perseguição contra ele. E essa perseguição veio do rei atual, que era Saul. Deus havia falado por intermédio de Samuel que Saul tinha perdido o reinado. E Davi era o novo escolhido de Deus. Então, à medida que Davi ia crescendo, Saul ia se enchendo de ciúmes, de inveja e de ódio contra Davi. Então, Saul passa a perseguir Davi para destruí-lo. Mas, com o tempo, Deus levou a cabo e cumpriu aquilo que ele havia prometido. Ele estava, então, trazendo Davi para ser o novo rei. E isso acontece após Saul e seu filho Jonatas serem mortos em uma batalha, né? Então Davi toma o seu lugar por direito, por aquilo que Deus havia concedido a ele. Só que ainda, irmãos, havia restado, depois dessa batalha, havia restado um descendente de Saul, chamado Mefibosete. Mefibosete significa dor. Alguns irmãos traduzem assim a destruição ou destruidor da dor, perdão, da vergonha. Mefibosete significa vergonha, mas alguns traduzem destruição da vergonha. Mefibosete tinha ficado paralítico em razão de um acidente que havia acontecido em meio a toda aquela batalha. Então pensem na posição de Davi e pensem na posição desse jovem. Vamos falar de Davi primeiro. Se Davi fosse um rei, como eram os outros reis daquele tempo, sua primeira tarefa ao ascender o trono era eliminar qualquer ameaça a esse trono. Existindo ainda no reino um descendente do antigo rei, isso poderia alimentar o quê? Uma revolta. Não, o legítimo rei é Mefibosete, o herdeiro de Saul. Então os reis, quando eles ascendiam ao poder, os novos reis, a primeira coisa que eles cuidavam de fazer era o quê? Destruir a família do antigo rei, desde crianças, esposas e etc., para eliminar essa ameaça ao novo trono estabelecido, certo? Então essa era a posição do rei. Havia ele sido estabelecido, o rei Davi, mas ainda existia uma ameaça, um descendente de Saul, que muitas pessoas poderiam dizer, esse é o legítimo rei. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O segundo ponto, eu quero falar do ponto de vista aqui de Mefibosete. Ele era um descendente de um rei que havia sido morto, havia perdido o reinado, paraplégico, ou seja, as pessoas iam ficar com medo de se aproximar e de ajudar ele, vocês não concordam? Eu vou ajudar esse para o rei vir e cortar a minha cabeça? Então ele, muito provavelmente, seria abandonado. E paraplégico, naquela época, irmãos, não é como hoje, que as leis aí colocam acessibilidade, determinam uma série de situações para poder ajudar as pessoas. O paraplégico, que era chamado de aleijado, ele era um imprestável, ele não servia para nada. Num tempo em que deslocamento, trabalho físico era uma coisa absolutamente normal, o paraplégico não tinha nada. Então esse era Mefibosete. O seu destino era o quê? Muito provavelmente mendigar na sarjeta até a morte, né? Ninguém o ajudaria. Então, tendo colocado isso para os irmãos, vamos ler aqui o capítulo 2, verso 1. Depois disto, ou seja, depois da morte de Saul e Jonatas, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Agora vamos ao verso 9. E constituiu o rei sobre Gileade, E constituiu o rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre os Jezreel, Efraim,
Benjamim sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Vamos avançar um pouco mais aqui. Vamos agora ao capítulo 9, por favor. Verso 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu-lhe: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Um texto um pouco longo, mas sabe o que você percebe aqui, irmãos? Que Davi, que é uma figura de Cristo, olhou para um aleijado, alguém que não tinha nada a oferecer a ele, pois todo o reino havia sido tomado. Todo o reino era de Davi agora, Davi havia conquistado. Aquele homem não tinha utilidade nenhuma para ele, nada podia fazer por si mesmo. Mas então Davi resgata aquele homem, podemos dizer assim, da sarjeta, e o faz assentar à sua mesa para comer com ele. Nós todos, irmãos, éramos Mefibosete, na nossa condição natural e pecaminosa. Quando a palavra diz que ele era coxo, que ele era aleijado dos pés, isso significa que ele não podia ir a lugar nenhum. Os seus caminhos estavam encerrados. O que Deus fala sobre isso? Ele nos encerrou a todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos nós. Então hoje nós somos convidados à mesa do rei, porque nós somos resgatados dessa condição. E aqui diz que ele comia como os filhos do rei, ele era contado como os filhos de Davi. E o Senhor nos adotou nele, a palavra diz sobre isso. Fala que em Cristo, Deus nos adotou em Cristo Jesus. Nós recebemos a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus. Então essa mesa do Senhor, essa mesa do rei, é uma mesa inclusiva,
que ela vai dizer: vocês estavam na sarjeta, vocês eram coxos, aleijados por natureza espiritualmente, vocês jamais poderiam fazer alguma coisa por vocês que fosse produzir salvação, mas eu, pelo meu amor, pela minha bondade e misericórdia, resgatei vocês dessa situação. E vocês agora, todos os dias da sua vida, se assentarão à mesa do rei para comer com o rei. É isso que nós somos convidados hoje. Que o Senhor nos ajude. Amém?